vida valer de verdade. Quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço. Menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir. E no meio de tanta pressa, não deixar de existir. Oi, pessoal! Diva Pod de hoje, o primeiro do mês de julho. E nós estamos aqui num papo de conversa de cozinha mineira. Nossa, bom. Mas que café, biscoitinho, né, Kênia? Gravando o outro episódio com a Cris Paz, que foi uma conversa deliciosa. Então, olha só, presta atenção, você assiste aqui, não sai daí não. Mas já fica esperto que você vai ter que assistir o anterior. O anterior. É óbvio. Para você pegar o caminho, né? Esse é o parte 2. Exatamente. Não sabemos o assunto, parte 2. Não sabemos o assunto, parte 2. Gente, a Cris Paz, escritora, palestrante, mãe, publicitária, ensaísta, cronista, é tanta coisa. É uma história belíssima a vida dela. Ela partilhou um pouco dessa história aqui com a gente no episódio anterior, né? Situando aí, se porventura você não conhecesse. E a gente terminou o episódio da semana passada falando um pouco... A gente estava comentando sobre compulsão, né? Você contou um pouco da sua experiência. E eu falei assim, olha... Aí no finalzinho a gente entregou um brinde, um mimo, né? Que é uma necessaire. E falamos com ela assim, brinquei com ela assim... A necessaire é uma bolsa pequenininha, né? Geralmente a gente usa assim dentro da bolsa, não dá para colocar tudo, você tem que escolher, não dá para colocar aquela maleta de maquiagem, né? Você tem que definir, escolher o que é. E fazendo uma brincadeira com isso, a gente começou a falar um pouco de excessos, né? E o Viva Sua Real Beleza desse ano trabalha exatamente isso, né? Para a vida valer de verdade. E o subtítulo, que uma experiência de encontro, de reconexão, mas mais do que isso, assim, questionar a quantidade de excessos que nos atravessam todos os dias e que vai deixando a gente cada dia mais exausto, mais cansado. E tá difícil, Cris. O que você acha? Ainda mais você que veio, que é uma mulher que começa lá em 2007 esse trabalho na internet e tal, mudou muita coisa de hoje, as exigências e tudo. Tá tudo muito em excesso? Você tem essa leitura de mundo? Eu acho que sim. Acho que tá tudo em excesso, assim. A busca por performance, a quantidade de assunto, né, que a gente está apreendendo todo dia. Eu, como produtora de conteúdo, né, não é que eu não gosto muito desse título, porque eu não fico para produzir conteúdo, né? Eu gosto de compartilhar coisas ali, mas que na verdade foram produzidas na minha vida, né? E naturalmente eu acabo compartilhando. Mas como alguém que está no Instagram, o que eu percebo é o seguinte: quando eu entro no Instagram, eu quero fugir, né? Às vezes eu quero ir lá para publicar uma coisa e sair correndo, aí eu já sou interpelada no meio do caminho por outras coisas. Quando eu vejo, eu esqueci o que eu fui fazer lá. E recentemente eu tive acesso, eu vi alguma coisa no próprio Instagram, talvez tenha sido, acho que foi no próprio Instagram, não sei. A gente também tantas informação redes, né? Que falava algo parecido com um filósofo na Roma antiga não tinha contato a vida toda com a quantidade de informações que a gente tem contato em um dia. Eu não sei se essa lembrança está correta, mas eu acho que era uma comparação desse nível, assim. E aí eu costumo brincar que a gente está na Idade Média com Wi-Fi, que é o seguinte: se antes tinha lá o Coliseu de Roma, o pessoal chutando cabeça e as pessoas assistindo, estava ali, concentrado lá. Mas hoje a gente vê o que acontece dentro desse Coliseu de Roma, né? Fazendo a metáfora. A gente vê o que acontece em Gaza, no Iraque, nos Estados Unidos, o que a Michelle Bolsonaro publicou e o que o Flávio Bolsonaro respondeu. E tudo ao mesmo tempo, né? O terremoto na Venezuela, quem comentou o quê na Copa, num jogo da Copa, e essa quantidade de informação vai entrando na gente e vai causando uma angústia tão grande, porque não vai dar para acompanhar tudo. Então a gente precisa fazer, acima de tudo, mais do que nunca, a gente precisa fazer a tal da curadoria, que eu acredito que é uma coisa que a gente aprende com o envelhecimento, assim, a vida vai se tornando uma curadoria. Peraí, não vai dar para aceitar todos os convites, então eu vou escolher quais eu vou aceitar.
Não vai dar para fazer todas as coisas, eu vou escolher quais eu vou fazer. Não vai dar para ler todos os livros, então eu acho que essa curadoria é cada vez mais necessária. É o nosso filtro interno. Porque senão a gente vai ser engolido por um sistema que não dá. E aí, fora o excesso de milhares de coisas. Você entra no Instagram, você descobre que você está partindo o bolo errado, que você está tomando sua vitamina errado, que você está dormindo errado, Depende que você do tá dia, comendo né? errado. Porque tem dia que aí você tá, dependendo do tempo, né? Porque aí você faz isso. Aí, de repente, e de quem você tá seguindo. Porque às vezes, para quem você tá seguindo, comer ovo é bom. Para quem você tá seguindo, beber leite pode. Exatamente. Então, ainda tem Partiu isso, o bolo né? errado foi muito Partiu bom. como Porque se tem tivesse curso uma pra maneira. tudo. Tem curso para tudo. Tem curso para ensinar a partir o bolo, né, gente? Então Tem. tá difícil, né? Tem. Mas que você sabe que Outro existe dia eu vi um agora. médico falando que comer fruta era ruim para quem tava com câncer. Eu falei assim, nossa, já nós estamos fodidos. Como é que vai dar para viver, gente? Vai ser difícil toda demais. açúcar. Cara, embora existe uma técnica mesmo de partir o bolo, que é importante quando você tá num aniversário. Tem E que até não é mais bolo Que dos é anos pôr o prato 80, em né? cima. Pôr o prato em cima? Não, é porque outro antigamente lado. já saiu isso também. O bolo O da bolo era década de quadrado, 80, né? quadrado Era grande, retangular, e as é. mesas cheias de docinho, papel É. crepom. É. E aí depois foi mudando. Hoje o bolo é assim, né? Então, É. para fazer aquilo render, tem até uma faca própria. Eu falo que a minha cunhada é confeiteira e ela já ensinou a gente Sensacional. como que parte o bolo. Então, você tem uma faca própria, você tem um jeito de partir, porque senão... Pra você- render, né? Não Pra rende. fazer Mas render. Mas a minha mãe era uma É. mulher à frente do seu tempo. Uma mulher que morreu em 1994, ou seja, ainda no século passado. É. E na época dos nossos aniversários, ela fazia um bolo de bala soft. Ela Bala fazia soft? o bolo. Ela fazia várias balas soft. Tava ali o bolo, É, gente. tá bom, pra quê, Não, uma né? mulher à frente do seu tempo. Aquela bala que quase matou É, ela metade podia da matar nossa. várias crianças. Metade da nossa. Eu mesmo fui uma que sobrevivente, porque eu cheguei a Nossa, engolir gente. e a Engasgou? menina tava comigo, sim, ela não tinha buraco ainda no meio, e aí tipo, me viraram de cabeça para baixo, que era fácil, porque era uma tripinha, né? Nossa. Um apelido de Olívia Palito, que a gente morre de saudade dele Que atualmente. ótima, E é aí que era virou, mas comprida. impressionante, assim, aquela bala era matadora mesmo. Era matadora mesmo. Mas ela era gostosa, né? E a Era. vermelhinha era boa. Mas depois só Mas eu tiveram já uma conheço solução um furo no fácil, meio. que era só um furinho, era só É. colocar um furinho. Mas eu, na minha época, ela era inteiriça, né? Ela não tinha furo, então era o que fazia as crianças. Você gosta, Cris, você gosta dos Um meme? memes? Você gosta de ver memes no Instagram? Você Ah, se eu diverte? adoro. Você fica mandando rios pras amigas? Mando, total. Tem uma Vai amiga você que ganhar eu não o- consigo ver todos os rios que ela me manda, ela não consegue ver todos os rios. que eu Vai ganhar o diploma de Porque a quem gente- mais envia Isso rios. é muito da nossa geração, né, É, gente? A gente fica compartilhando o rio pra pessoa rir mando. com a gente, é né? muito bom. É né? muito Tem muita coisa gostoso. boa. E você consegue fazer essa higiene das redes sociais? Você é daquele tipo que fala assim: olha, sábado e domingo eu não vou pegar. E não pega mesmo. Vai dormir sem levar o celular pro quarto. Você é Não, dessas? eu não consigo fazer essa higiene, mas eu tento deixar o celular longe em alguns momentos. E teve uma vez que era um dia off das redes, era Ah, sim. meio que uma Ah, tá. manifestação, Tinha e foi mundial. tão legal ter ficado esse dia longe, foi maravilhoso, que eu falei assim, quero fazer isso uma vez por semana. Mas, por exemplo, mesmo eu sendo produtora de conteúdo, eu estou fazendo um trabalho que não tem nada a ver com a produção de conteúdo nesse momento, né? Que é esse trabalho de curadora que eu estou fazendo agora. E aí, que eu não posso falar porque a gente ainda não divulgou isso, enfim, tem a ver com livro. E aí, eu tô muito sumida. E eu fico sumida sem culpa. Eu sou uma pessoa que faz poucos stories, por exemplo, porque eu acho que o stories é muito essa coisa, agora eu tô aqui e tal. Eu não tenho muita paciência para isso. E aí eu fico tentando seguir o meu ritmo, sabe? É um compromisso que eu tento assumir comigo, assim. O que eu quero fazer, e não o que o mundo está pedindo para eu fazer. Porque eu acho que a gente já tá viciado em automaticamente fazer coisas que é pegar o celular automaticamente, né? Porque aqui também tem o meu escritório, aqui também tem acesso a tem várias tudo. coisas, tem o WhatsApp, então o meu trabalho depende dele, mas é muito fácil fugir para o Instagram ou ir ver uma coisa no Instagram e quando você vê, você está fazendo outra, né? Tem uma sketch que acho que é do Porta dos Fundos com o Porchat, que é maravilhosa, né? Você já viu essa? Qual? Tá vendo? Aparece ele assim, fazendo assim, vendo as coisas, né? Vendo as coisas, dando um scroll. Na verdade, não é assim, porque aqui assim é Tinder, tá? Um Pra scroll, cima, pra assim, cima. né? E aí, de repente, a gente ouve um barulho, tipo uma pessoa. Era a namorada dele que tava passando mal. Ele abriu o celular para
chamar a ambulância. Distraiu com o Instagram, sabe assim? E ficou Aquela pessoa que abre. Porque isso é uma crônica, E é real é isso, uma né? paródia uma Do paródia tempo. não, é uma caricatura do que Do tempo. acontece hoje, né? Você pode, tipo assim, tem uma pessoa tendo um ataque de coração, você abre o celular e se distrai. Pra chamar SAMU e acaba Né? indo. Assim, é meio um exagero do que de fato acontece hoje, né? Então eu acho que eu vejo meu filho fazendo isso. Ele desinstala, instala o Instagram assim, agora eu tô sem. Aí ele fala, voltei. Agora eu tô sem de novo. Ele mesmo percebe. Que A minha interessante. filha mais velha faz isso também. E eu falo assim, tem profissões que te permitem isso, né? Eu queria. Tem hora que eu tenho vontade, assim, eu tinha um desejo de poder fazer assim, eu vou A gente desligar. usa, eu uso, mas eu tenho usado de maneira muito melhor do que antes. Assim, Eu também eu tô tenho tentando. os horários que eu não vejo mais, que já tá Não, naquele. que bom. Não, à noite eu já não vejo mais, muito raro. Eu tenho fim de semana, eu sou alguém de stories, porque eu faço os meus stories. Eu sou alguém que gosto de fazer, mas eu faço um limite. Acabou no fim de semana. Eu literalmente troquei, Cris, há alguns anos, a rolagem de feed, de scroll por livros. Foi a Pois é, melhor eu tô troca. muito querendo Foi a isso, melhor assim. troca. Então, assim, onde eu vou, eu tô com um livro físico, com um Isso é Kindle. maravilhoso. Até no Mac. Às vezes eu uso no Mac Livro, né? Eu tô até terminando um do Itamar Vieira Júnior, o primeiro do Mac Livro aqui. Aham. Mas eu troquei e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É maravilhoso. E eu ainda sou muito presente nas redes, mas eu Aham. faço com muito, muito melhor do que antes, assim. Mas assim, é um nível assim de para mim fez muito sentido. Fez E muito eu acho que sentido. isso é uma tendência, tá? Porque a quantidade de clube de livro, venda de Aumentou livro, bastante, né, aumentou a muito. venda, As né? pessoas estão buscando o analógico para sobreviver, né? É. Então, quer dizer, Para mim é um elas descanso. podem até, sim, estar usando muito redes, mas em compensação elas usam, né? Elas vão para o livro. Eu acho isso fundamental. Mas assim, eu conheço pessoas que têm notificação, gente. Eu não consigo ter notificação de nada, porque senão eu vou enlouquecer. Tipo, Nossa, ali imagina chamando, a notificação notificação no relógio. Gente, no relógio. Ai, Eu, na verdade, eu acho que a gente precisa o que a gente precisa é encontrar o nosso limite. E, às vezes, o nosso limite precisa que a gente comece de algum lugar, né? Então, assim... Eu acho que tem a ver com essa presença, que é esse espírito de observação de si mesmo. De si Tem a ver mesmo, com perfeito. o mindfulness, essa presença, para mim, ela é o protagonismo que a gente precisa ter, porque a gente está vivendo um momento em que a gente está deixando de ser protagonista. É como se a gente entra para o Instagram, a gente entra para a rede social, a gente é abduzido por aquilo, e parece que o Instagram que está assistindo a gente, né? Porque Ótimo, você está só exatamente. assim. E a gente está igual com o peixe na beirada do aquário. Né? É uma coisa louca, gente. Então a gente deixou de ser protagonista, porque a gente não tá. Quando a gente abre redes como o Instagram, TikTok, a gente não escolhe o que vai ver. Muitas vezes eles é que escolhem o que a gente vai ver. É diferente de você ir no YouTube. Não, mas o YouTube também tem essa coisa. O algoritmo todos vai estão te ligados mostrar. à questão do algoritmo e quanto Mas mais eu você acho que o vê, Instagram ele é vai... pior, né? É mais Não sei, eu acho que desumano. todos, talvez porque seja mais ágil e talvez você não consiga responder de forma rápida para dizer que você não queria aquilo, né? Assim, aí te entrega mais coisas que talvez você queria ver. No YouTube, a seleção vai ser dentro daquilo que você assiste, né? Todos estão numa linha de algoritmo de desenho do que você consome. Sim. Mas concordo que o Instagram é tão rapidinho que às vezes você não quer consumir aquilo que você vê, você já consumiu, né? Você já está, né, nesse looping mesmo, assim. Então, acho que são escolhas. Assim, eu fiz essa escolha desde 2023, 2024, impressionante, para mim fez muito sentido. Tem cada vez aumentando mais sentido e tem trazido, assim, para minha vida uma qualidade absurda, assim. Sem dúvida. Porque eu descobri na leitura um tempo de descanso. Sem dúvida. Eu descanso lendo. Não, e é muito bom, né? Porque você vai aprendendo, você vai viajando, você vai sentindo outras coisas. É maravilhoso. Eu acho que descansa a mente, né? É um exercício de você entrar numa história com início, meio, fim, entre aspas, né? Uma narrativa, um percurso longo diante que mata esse scroll exatamente esse volume de informação, essa nossa muito impaciência rápido, num vídeo lento. É tudo isso. E agora, Cris, quando a gente fala de excesso, a gente sempre não tem como não falar da informação, porque é uma sociedade da informação exagerada e tal. Mas como é que você enxerga, assim, por exemplo, a gente conversava aqui antes de gravar, né, falando assim, que você comentava do seu filho, dizia assim, nossa, eu olho e fico até feliz, assim, graças a Deus, consegui um menino responsável e tal, que dá conta de algumas escolhas.
Como é que você sente, você que fala muito para esse público feminino, você fala em eventos para mães e tal, e o excesso que a gente coloca na maternidade, né? Isso é uma coisa também que eu fico pensando que, assim, eu sempre uso uma comparação seguinte, a minha mãe, se ela comparasse a maternagem dela, provavelmente ela iria comparar com a vizinha, ou talvez com a irmã, mas como minha mais mãe... próximo, né? A irmã, só que minha mãe morava só ela em Governador Valadares, então os outros irmãs moravam no interior, Aham. não era telefone, então não tinha, não É. dava, só nas férias que É. vinha as comparações, talvez. E hoje está muito complexo, Tá né? Porque complexo você está mesmo. comparando com um ser humano que não tem nada a ver com você em outro lugar e tal. Eu gosto de exemplificar, por exemplo, nós vimos um boom da cesárea, né? A gente viu isso. Depois a gente viu, veio do todo parto o movimento natural. do parto natural humanizado e eu fotografei muito tempo grávidas, né? Eu vi todo esse movimento. E aí era o nível de sofrimento com que aquela mulher entra se ela não der conta de um parto humanizado na É casa como se dela. não valesse, né? É como assim? se aquilo não valesse. Então eu É. falei assim, meu Deus, cada dia tá ficando mais difícil. É. Quer ver outros excessos que eu vou exemplificar? O casamento. Eu não vivo essa experiência, eu não tenho amigos casando agora, mas eu já começo a ter amigos de filhos. A vida é cheia dessas. Tem a festinha de um tempos, ano, né? tem a formatura, agora eu 15 começo a ver anos. amigos de filhos casando. E aí a gente vê o drama, né? Antes você tinha um chá de panela. Então, a madrinha tem que ir com a roupa tal, dress Nossa, code tal, o chá de lingerie tem que dress code tal, Ah, não, gente. a despedida de solteiro é assim, tem isso, tem aquilo. Nossa. É tanto evento que se cria, os excessos. Tudo tá com muito E depois excesso. aí, engravida, tem o chá chá revelação. Ah, com tem toda chá aquela- revelação agora também. Tem chá revelação para mostrar hoje. Eu vi aquela doutora Ana Beatriz falando isso, eu fiquei em choque. Chá revelação para revelar qual transtorno que a sua avaliação neuropsicológica apontou. Eu estou fazendo chá Mentira. revelação. Eu tenho TDAH ou eu tenho transtorno do espectro Ah, autista? não. Até Aí isso a gente já que está faz vendo. esse chá revelação, ela já revelou. Ela já revelou muito sobre ela. né? Gente, mas tudo. Mas aqui, Pelo amor tudo. de Deus. A os excessos galera mesmo. ficou totalmente. As pessoas, eu acho que o mundo tá doido, né? Vamos combinar que o mundo tá bem doido, mas enfim. Você falou da maternidade, vou pegar esse gancho, né? Vou pegar a partir de lá. Quando eu me tornei mãe do Francisco, né? Quando eu engravidei, eu falava assim, era a época da supermaternidade, né? Porque hoje a gente está numa fase que estão se discutindo até se vale a pena ter filho, né? A gente tem a Vera Iaconelli escreveu manifesto antimaternalista, né? Tem várias questões, porque o próprio feminismo tem trazido esses questionamentos, as mulheres muitas vezes, muito feminicídio, e aí tem essa coisa de estar ligado ao ex-marido por causa de filho. Então, assim, também se representa uma dominação, né? Porque, afinal de contas, um homem entra numa sala com 100 pessoas, ele pode ter 100 filhos, né? E uma mulher, ela tem um filho e a vida dela é completamente sacrificada e o homem pode ter 100 filhos e fugir Porque não desses existe 100 pai filhos. solteiro, né? assumir nenhum, Não Exatamente. existe a Nem terminologia assumir. pai solteiro. Não existe a terminologia pai solteiro e também tem uma coisa, os homens que são essa sociedade que é completamente contra o aborto, né, assim, eu não faria um aborto, mas eu acho que eu sou a favor da liberação do aborto, porque infelizmente o aborto hoje em dia é feito por quem tem dinheiro, né, as pessoas que têm dinheiro fazem aborto, fica por isso mesmo, e muitas vezes a gente está vendo aqui, está vendo uma sociedade que quer impedir a possibilidade de abortar de uma mulher que foi estuprada, isso a gente está vendo, né. Mas essa sociedade que é tão a favor, que é tão pró-vida, entre aspas, os filhos nascem e abandonam esses filhos. Então, é pró-vida enquanto é feto, né? Porque depois que nasce, já não... É uma história bem complicada. Não é complexa. esse o assunto, mas enfim. A gente estava na época da supermaternidade, quando eu engravidei. E eu acho que eu tenho muito comigo o exemplo da minha mãe, que teve 5 filhos, que foi a mãe que ela poderia ser, uma mãe maravilhosa, mas claro que minha mãe não brincava comigo, gente. Ela tinha 5 filhos e um marido. Então, a minha mãe não dedicava tempo para brincar comigo. E minha mãe também não foi para o Facebook, até porque não existia naquela época, para descobrir em qual escola que ela ia colocar o filho. Minha mãe sempre teve um senso prático muito forte. E eu acho que eu trouxe isso dela, minhas irmãs trouxeram, isso é muito claro de perceber. E aí, antes de eu ser mãe, antes de eu virar mãe efetivamente, eu fiquei viúva. Mas eu tinha algumas coisas. Por exemplo, eu quero que o Francisco não chupe chupeta.
Ah, eu quero dar leite para ele, mesmo que seja a amamentação, no copinho. Tá, isso é teoria maravilhosa. Até que a criança nasce, 2 meses depois de eu ter ficado viúva. Nasceu super bem, foi um parto normal, super tranquilo, não natural, não foi natural, nunca escolhi isso. E não tem problema, acho incrível quem escolhe e tal, mas eu acho que essa coisa do parto humanizado, ele é tudo menos humanizado a partir do momento em que ele é imposto, né? É. Mas beleza, aí Francisco foi para casa, aquele bebê lindo, parto normal, nasceu tudo certo e tal. E aí chegou em casa, eu tinha uma enfermeira que eu tinha contratado, e era uma decisão que eu já tinha tomado com o Gui, foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu ter uma enfermeira para me acordar de madrugada, pôr no meu peito, pôr o menino para rotar. Gente, que coisa maravilhosa, foi ótimo. Eu não acho que foi dificílimo esses dias depois que o Fran nasceu. Foram dias muito agradáveis, que eu tinha vivido um luto, então eu acordava, via a carinha dele, só me regozijava com essa alegria. Mas aí quando ele chegou, ele não dormia, porque ele estava com fome. E ele não mamava, porque ele estava com sono. E aí a enfermeira falou assim: a solução é uma chupeta. Eu tinha comprado uma chupeta. Ele chupou a chupeta, pôde dormir, né? Então, chupando a chupeta, ele dormiu. Aí depois ele acordou para mamar, porque ele estava mais inteiro para mamar. Pronto, viciou na chupeta. Aí eu lembro que, tipo assim, 2 semanas depois eu tinha 14 chupetas. Caía uma no chão, eu já tinha outra. O Fran ficou até os 3 anos chupando chupeta. Depois usou o aparelho, né? E, Os excessos da chupeta. então, assim, exatamente. Mas assim, eu me culpei porque Não. ele chupou chupeta? Gente, desculpa, prefiro ser feliz, né? E aí o que eu percebi, vivendo a maternidade solo, que na época eu chamava de mãe solteira, demorei para entender que eu era mãe solo, né? Porque o próprio Papa Francisco falou, né? Não existe mãe solteira, né? Esse nome não tá certo. E aí, como mãe solo, que eu fazia o que era possível, inclusive ter que sair para viajar, dar palestra para sustentar o meu filho. Ah, eu vou ficar longe do meu filho porque eu preciso sustentá-lo, né? Eu fui entendendo o seguinte, que ser uma mãe, e acho que isso veio também muito da minha mãe, a melhor mãe que eu podia ser era uma mãe humana, que poderia ser a melhor mãe que eu podia ser. Então, eu acho que o Fran viu uma mulher buscando a sua própria felicidade, se dando o direito de namorar outras pessoas, de buscar outro parceiro, namorando pessoas esquisitíssimas, que casando e descasando. E ele viu isso. Eu fui uma pessoa que pensei muito em mim. Eu não pensei só no Fran. Porque eu acho um pouco cruel quando você fala, eu fiz todos os sacrifícios por sua causa. Não, o filho não pede isso para que a E gente depois cobre jogar na dele. cara dele, né? Exatamente. Ele carregar esse peso, né? E aí, quando eu comecei a fazer palestras sobre maternidade, eu fazia palestra exatamente para dizer o seguinte: olha, eu vivi condições difíceis que muitas mães podem viver. Minha história não é pior, não é extraordinária, mas é uma história que faltou um companheiro, eu poderia ter sido abandonada. Mas nesse processo eu aprendi que o melhor que eu podia fazer era me perdoar como mãe. Porque a presença, será que eu preciso estar presente o tempo todo? Ou será que eu preciso estar presente nos momentos certos? Será que é a quantidade de tempo presente que vai falar sobre a minha qualidade com meu filho, de vida com meu filho? E eu acho que eu percebi o seguinte: as mães que normalmente se casavam tradicionalmente eram as que mais exigiam de si mesmas e as que mais desapareciam na própria relação com o marido e com o filho, porque elas esqueciam de si mesmas. E como eu tive que enfrentar várias questões que me fizeram pensar muito em mim, porque eu pensei, coloque a máscara primeiro em você e não na criança. Por que você coloca a máscara primeiro em você? Porque você não vai poder cuidar da criança se você não estiver viva. Então, a lógica da máscara de oxigênio ela é muito verdadeira para uma mãe solo e para todos nós. Então, eu precisei colocar a máscara primeiro em mim. Eu busquei muito a minha felicidade. Eu não busquei a felicidade do Francisco. Eu busquei o combustível que ia me fazer feliz para que eu pudesse estar feliz para cuidar dele. Não foi perfeito esse processo. Claro que eu devo ter errado muitas vezes, claro. Mas eu acho que no final deu certo, porque o Francisco conheceu uma mãe muito humana. Não uma mãe mulher maravilha e realizadora de todos os feitos. Muito menos guerreira. Muito menos guerreira. Eu não coloquei ele na escola que eu achava, eu coloquei na escola que era bacana e que era próxima de casa.
Com 12 anos ele ia a pé para a escola porque a Um gente senso morava de perto. E eu praticidade, vejo né? hoje um menino muito independente, com uma noção de uma vida adulta, um menino maduro, que busca as coisas, eu acho que deu certo, né? Claro que pode não ter dado certo em muitos aspectos. O Fran é um menino que não chora na minha frente. Eu escrevi um livro chamado O Menino que Engoliu o Choro e ele mesmo engole o choro dele, não porque eu falei para ele engolir, porque talvez ele ache que não é legal chorar na frente da mãe, mas faz terapia. Então, eu acho que a gente precisa se perdoar. Essa cultura da supermaternidade é uma loucura, é uma coisa louca. Eu concordo plenamente. Eu acho que se a gente não consegue cuidar da gente, a gente não consegue cuidar de ninguém. Porque a primeira pessoa é bem o que você disse, né? A questão das máscaras. A primeira pessoa que a gente precisa ter o cuidado é a nossa, porque como a gente vai cuidar de alguém adoecido? A gente vai só Exatamente. piorar a situação. Então, é nítido, assim, o quanto que os nossos filhos, eles são, o famoso ditado, eles são ótimos em não fazer o que a gente fala para fazer e são excelentes em copiar o que a gente faz. Então, o exemplo arrasta. Então, é a nossa condição de vida, né, que eu acho que diz para eles, assim, e a gente é a mãe que a gente dá conta de ser. E isso, para mim, é uma das coisas que eu trabalho sempre na minha terapia. A gente faz o que a gente dá conta de fazer. Não dá para eu fazer o que a Ivana vai dar conta, porque eu não tô lá, né? Eu acho que tem uma frase interessante no seu livro dizendo isso, eu não posso sentir por ela, né? Né? Alguma coisa assim. E é isso, eu não posso, eu faço o que eu dou conta. O outro, ele dá conta dele, O parâmetro né? somos nós Somos mesmos, nós, né? é. E eu ia falar uma coisa, mas como eu tô na menopausa, eu esqueci, peraí. Daqui a pouco você lembra. Eu tive um exemplo que eu acho que me ensinou um pouco isso, porque a minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, também ficou viúva grávida. E aí ela tinha 23 anos, duas filhas, uma de 2 anos e uma de 1, quando ela perdeu o marido. Ele tinha 32, ele teve um câncer fulminante, morreu, e aí quando ele morreu, ela descobriu que ela estava grávida da minha mãe. Então, é meio louco, né, que eu acabei repetindo uma história, mas eu era muito fascinada por essa coisa. Como assim ela ficou viúva, grávida? Quando ela teve filho, o marido tinha morrido, e a minha mãe não conheceu o pai dela. Não, beleza, eu tinha uma história com isso. Só que eu via a minha mãe uma pessoa que se permitiu muito pouco. Porque provavelmente, sem querer, a minha avó falava, eu fiz tudo por vocês, né? E ela tinha uma coisa que ela não falou muito do marido. Ela falou que viveu 3 anos perfeitos com ele, que não queria se casar de novo e tal. Então ela se impôs um celibato muito cedo, com 23 anos. Não, muito E não. criou 3 filhas sozinha, virou diretora do sanatório Hugo Werneck. Ela era filha do Hugo Werneck, da praça. E ela virou diretora, foi uma diretora por 44 anos. Da praça. Da praça, Hugo Werneck. Da praça. Que era meu bisavô, né? E aí ela foi diretora do sanatório, era uma mulher muito forte, muito durona. E eu acho que, de alguma forma, a mamãe não se permitiu muitas coisas, porque ela tinha uma mãe que fez tudo por ela. E a mamãe pensou muito pouco nela ao longo da vida, inclusive na relação com meu pai. E eu acho que o exemplo da minha avó me ajudou a pensar aquilo que eu gostaria de fazer diferente, uma vez que eu me vi viúva, grávida, e a minha avó não era viva mais, assim, a minha avó morreu em novembro, eu fiquei viúva em janeiro. Mas ela nem sabia que eu estava grávida, porque ela já estava com 91 anos, já estava meio doente. E o que eu fiz? Eu pensei assim, primeiro, eu não vou fazer tudo pelo Francisco, né? Eu lembro que meu irmão falou assim, que bom que o seu bebê é um menino, você ficou viúva, grávida agora, né? Que bom que seu bebê é um menino. Eu falei, por quê? Ele não vai ser meu marido. Ele vai ser meu filho. Não é? O fato de ele ser menino ou menina, né? E então, assim, desde que o Fran nasceu, eu sempre pensei assim, não, eu quero falar do pai dele, eu quero que ele saiba do pai dele, eu quero que ele... Saúde. Sim. Não é espirro de... Eu acho que é o ar agora. Vai vir outra. Eita! Rinite. Eu quero poder falar, eu quero que meu filho veja como eu sou, com todas as minhas falhas. E eu não quero esconder meu sofrimento. Já imaginou se eu tivesse assim, não, eu tô ótima, não vou falar nada. Nossa. O tanto que aquilo teria feito mal para mim, né? Então, assim, acho que o pra exemplo ele, da minha né, avó me também, ajudou né? um pouquinho a fazer diferente, né? É a questão da perfeição, né? Eu sempre falo isso muito com os meninos, né? Tem hora que eu me sinto extremamente sugada, tem dias que eu vou dormir, minha energia parece que tá toda no chão, assim. 4 filhos, e muita são 4 coisa. idades diferentes, né? Aham. Eu tenho 21, 17, 12 e 6. Educação infantil e faculdade, no meio adolescentes, ensino médio e ensino fundamental. Então, são demandas
Não é só escolares, não é demanda do momento da vida, né? Com as dores, assim. Então, tem horas que tem DRs. Outro dia, numa discussão de férias. Uma discussão de férias, porque agora eu já tenho um namorado, né? Aí tem o genro, e aí vai onde que vai, que não vai, que não sei o quê. Nossa. E enfim, a coisa foi crescendo, 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 e a minha filha mais velha chegou pro meu marido e chorou e falou da dor dela. A minha mãe esqueceu que eu sou filha ainda. Uhum. Eu tô Tá querendo que eu trabalhando. assuma um papel que é... Não, é no sentido de... Porque, assim, o fato de eu estar trabalhando, ela está estudando, está fazendo estágio, ela ganhou uma bolsa para estudar. Então, ela já arca com as despesas dela e tal. Então, às vezes, ela se sente menos filha. Mas aí eu também vejo um movimento dela de estar em saída. E aí, esse crescer dói muito. Não dói só para os pais. Pro filho, porque ele fica ali naquele, também. Eu sou adulto, mas dói na gente, porque por vezes você sente que já não tá tanto na família, enfim, é uma nuance toda. Eu vejo isso muito no Fran, às vezes ele foi obrigado a ser maduro muito cedo. Muito isso cedo. É um pouco duro. No caso dela com os irmãos e tal, mas aí aconteceu um fato que o meu marido veio conversar comigo e falou assim, ela reclamou exatamente daquilo que muitas vezes você reclama em relação à sua mãe. E aí aquilo me tocou forte. Aquele foi o gatilho necessário para eu me ceder, embora eu acreditasse que ela estava sendo injusta no que ela estava falando em outra coisa, que era o assunto da viagem. E cheguei para ele e falei assim, filha, perdão. Eu não quero que você sinta a dor que eu sinto. E como a gente reproduz as coisas, né, Cris? Sem assim, querer. Sem perceber. Isso é tão forte, gente, esse rastro assim, genético dos nossos antepassados. Assim, como a gente reproduz isso com tanta... Você tem que estar com aquela observação de perceber, olha, a dor dela... É legítima na idade que ela tem. Eu preciso enxergar a dor dela. E outra coisa, à medida que o tempo passa, e a gente vai vendo o mundo com outra lente, própria do amadurecimento, do envelhecimento, é muito perigoso que a gente comece a olhar os nossos filhos, os mais novos, exigir que eles queiram ver o mundo com a lente que hoje a gente tem. Exatamente. E lembrar como é que eu era naquela época. O que eu sentia naquela época. E sem falar a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu tenho muita clareza. Fala-se muito, por exemplo, hoje a geração Z, essa turma, quando começa muito esse papo, eu fico assim, gente, é uma geração fraca, é uma geração que não dá conta da frustração. Tem N elementos, muitos elementos, são muitas camadas, não dá nem para entrar nesse assunto. Mas... não tá fácil para eles serem nesse tempo. Como é que você escolhe uma carreira, Cris? Casa, um laboratório bem interessante. Porque ela tem praxe várias... Então você fala assim, como é que você escolhe hoje uma carreira? Se foi difícil para a gente escolher diante das profissões clássicas, hoje diante dessa quantidade de coisas, diante de uma inteligência artificial que a gente não sabe nem sequer quais são as profissões que vão sobreviver, o que vai existir, o que era tido como certo não é certo mais, né? Na verdade, tinha algumas coisas que eram um pouco previsíveis, né? Se fizer assim, assim, assado, pode ser que vai dar certo. Agora nem isso a gente tem mais. Tá tudo muito instável. Aí, eu peguei tudo isso para poder fazer o gancho com o que você falou. E dentro esses excessos que a gente tem falado aqui, seja excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de tudo, talvez seja o grande motivo dessa exaustão coletiva que a gente está vivendo, não é? Total, sim. Porque é uma sensação que a gente nunca está descansado. Eu tenho essa sensação. Eu não dá conta de tudo, né? Muita coisa. E eu acho que o fato da gente também ter um trabalho, né, assim... a natureza tem trabalhos que são trabalhos muito mentais. Então, você sai, o seu trabalho acaba... Mas ele continua, que é tipo, ele não acabou acaba, a semana, acabou os dias úteis, mas o seu cérebro continua funcionando, né? A gente tinha uma coisa física do trabalho que já mudou há muito tempo, a gente não está mais fisicamente trabalhando, a partir do momento que a pandemia também fez essa confusão, em que a gente trabalha muito em casa, né? O home office já virou uma realidade, é complicado. Eu li um livro uma vez, que é Psicologia Financeira, ele conta várias histórias e assim, o autor, ele contou uma história exatamente assim, da fábrica que o cara ficava ali, trabalhava numa fábrica de carros, e ele ficava ali montando, né, fazendo montagens, colocando, na hora que ele ia para casa, ele descansava. Mas o trabalho hoje, uma boa parte do trabalho hoje não é mais braçal, é muito intelectual. Então, assim, tem essa questão, né, eu acho que o virtual... nos invadiu de uma forma
avassaladora. o corpo não consegue A gente acompanhar, não a foi mente preparado não para consegue, isso, né? Na verdade, nós somos jogados no contexto virtual em função da pandemia. Né? A gente não foi de maneira, vamos passo a passo. A gente foi, fico lembrando, a sensação é aquele calouro do Silvio Santos, a gente com a nossa idade, né? Que era empurrado, que ele estava meio sem graça de entrar. Vocês lembram que a cena? Então eles eram Sim. empurrados, ele entrava meio que. Que ótimo! Eu acho que essa é a cena. A gente entrou desse jeito, assim. É, Uns deram bem, outros não, mas que a gente estava preparado é uma grande mentira. Eu faria uma outra comparação com o Silvio Santos, que é aquele da cabine que falava: você quer trocar um helicóptero ótimo por também. drops de house? Sim, uma bicicleta por uma bala. É tipo assim, você quer a inteligência artificial? Sim! A gente não tinha A noção gente não da tinha encrenca noção. que a gente estava se metendo, né? Com certeza. Eu acho que a gente foi jogado e a gente tem essa analogia aí perfeita também de que a gente respondeu sim para talvez desafios que a gente não tivesse a menor dimensão do que a gente teria do pepino, né? Como que a gente iria descascar esse pepino todo, assim? Que eu agora acho que está são aqui. desafios É uma que estão questão. quase que nos tá feita devorando, já. né? Eles estão com boca aberta, ameaçando nos devorar. A gente está vivendo um tempo muito distópico. Hoje em dia tem muito jovem escrevendo livro, histórias de terror. Eu acho isso muito sintomático. Muito. Por que tantas histórias de terror? Ao contrário, nesse momento, eu tô querendo assistir Friends. Eu também. Quero voltar Livros de terror à não me pegam. Eu faço, tem gente que faz yoga, eu assisto Friends. Eu assisto de novo para poder acreditar numa ingenuidade, num mundo que... Porque o mundo tá muito... Acho que a palavra que você usou tá é cruel distópico mesmo, ele né? tá malicioso, ele tá, tá distópico, né? Distópico, acho que é uma boa palavra para Com poder certeza. dizer isso. Ô, Cris, a gente surfou em vários assuntos aí. A questão do envelhecimento, né? Logo no episódio da semana passada, você trouxe assim, vamos ser sinceros, o envelhecimento traz isso, traz aquilo. Mas é chegado um momento do envelhecimento que é bem mais dramático, né? A gente está envelhecendo, mas a gente hoje não está naquela categoria, né? Não perdemos autonomia, tem uma série de coisas. E dentro dessa lógica etarista, tem algumas frases que são etaristas, assim como tem outras que são capacitistas. Então, eu aprendi outro dia que você elogia uma pessoa. Você vira e fala assim, vou fazer 56 anos. Aí eu viro e falo assim, nossa, não parece de jeito nenhum, parece irmã do Francisco. A minha fala foi, né? Sem querer. Assim. Aí, isso eu aprendi que era uma frase etarista, porque, na verdade, essa coisa, a gente diminui muito o velho, as piadinhas de velho, ninguém gosta, né? O meu marido é a figura mais engraçada do mundo. Meu marido tá com 58. E aí, às vezes ele vem me contar um caso, eu morro de rir, porque ele começa a contar um caso, a pessoa meio velha, assim, e tal. Aí eu falei assim, velha, que idade? Aí ele, não sei, deve ter uns 60, não sei. Eu falei, opa. Tá quase, hein? Falta muito pouco. Eu lembro do Cortella contando uma história que é maravilhosa. Ele com aquele senso de humor dele apurado, que a mãe dele, que tem 86 ou 87 anos, voltou do supermercado revoltada, porque tinha uma velhinha na fila do caixa e que estava atrasando todo mundo. Aí ele falou assim, mamãe, vamos começar do início. Conceitue velhinha. Eu achei muito bom, eu não esqueço essa história. Conceitue velhinha. Então, você lida bem com isso, assim? Você sente, por exemplo, vou assumir, se a pessoa virar para mim e falar assim, nossa, você não parece a idade que você tem, eu acho o máximo. Eu gosto também, de ouvir. Eu gosto. Não, falar que não gosta é mentira. Gente, essa falar frase assim, pode ser etarista, mas ela conversa com o etarismo que tá dentro de mim. Conversa. E aí eu falo, que bom que eu não pareço. Por quê? Porque aí eu posso acreditar que eu tenho mais tempo de vida. Assim, acho que a gente também precisa entender, né? Você nem acabou de fazer pergunta. Não, mas é isso, eu queria te perguntar isso. Acho que a gente precisa entender que a gente está aprendendo coisas, a gente está sendo letrado sobre Você já teve isso. as suas crises diante do espelho? Muitas, gente. No episódio passado eu tava com uma gola alta. Eu gostaria de ter biquíni de gola alta. Eu acho gola alta a coisa mais linda do mundo. Então, você falou uma coisa. Por quê? Porque a gente faz assim, as rugas do pescoço aparecem. E outro dia desse eu falava lá em casa, eu falei assim, gente, tem uma coisa que tá me incomodando, assim, do ponto de vista estético. O pescoço é algo que me incomoda. Porque eu acho que com essa história do podcast, isso aqui, Kena, você não tem tanto. Ela já visível mais agora que ela tava sem a blusa de gola alta.
o pescoço é uma das eu partes não que tenho, mais né? envelhece. Mais envelhece. É porque pescoço eu mal. faço, Gente, é. olha, vocês percebem bem aí, né, gente? Olha Ó, lá, aqui, ó, ela que tem tô menos. fina. E eu nós tenho três. pescoço comprido e eu tenho cabelo curto. Então É, aparece mais. Então, mais. assim, gente, gola alta, por favor, criem um biquíni de gola alta. Biquíni de gola alta. Eu quero ser um rosto Ai. só. E aí eu vou te falar, não é porque eu quero disfarçar o meu envelhecimento. É porque porque eu vou que é te algo incomoda. do visual da pessoa mais velha que incomoda. E não é porque, assim, eu tenho muito orgulho de estar fazendo 56 anos. Minha mãe morreu com 55 e eu falo, nossa, eu agora tenho mais idade do que a minha mãe tinha. Eu vou viver para mim e para ela. Mas não tem problema nenhum. Eu sou orgulhosa dos meus 56 anos. Mas o meu pescoço não me agrada. E daí? Tudo bem, faz parte. Mas o meu rosto, outro dia eu fiz umas fotos e falei com o fotógrafo, falei, olha, não retoca não, eu gosto das minhas ruguinhas. Porque eu também não quero virar uma boneca que não parece quem eu sou. Só que o meu pescoço me incomoda. Então, assim, primeiro, entender que as coisas te incomodam não significa que você não queira envelhecer. Eu acho que envelhecer bem, talvez seja exatamente, e tem estudos mostrando isso, entender que você está envelhecendo, assumir que você está envelhecendo, olhar para o envelhecimento com um olhar o mais positivo possível, né, positivo e também entendendo que tem coisas que são difíceis, né? E aí é muito mais do que o pescoço enrugado, são outras coisas, né? E o envelhecimento ele vai tendo uma série de perdas, mas ele também tem uma série de ganhos. Mas eu acho também um pouco cruel a gente ficar tão esse fiscal de coisa, porque isso é etarista. Sim, às vezes a gente nega o envelhecimento, porque o envelhecimento fala sobre nossa finitude, sobre uma possível dependência. Não é fácil lidar com isso. É recomendável ter um terapeuta junto, né? Não é fácil. Mas em algum aspecto, por outro lado, é maravilhoso envelhecer, porque meu pai e minha mãe não tiveram essa oportunidade. Meu pai Sinal morreu que com você tá vivo, né? 64, né? Minha mãe com 56. Morreram com os dois 55. muito jovens, né? Os dois eram muito jovens. Meus irmãos, eu sou a mais nova, né? Sou 4 anos mais nova do que a mais próxima de mim. Então, a Lelé, minha irmã, que é mais próxima de mim, fez 60 anos outro dia. Eu falei, agora eu tenho 4 irmãos idosos, 60 né? mais. Brincando com isso e tudo mais. Mas eu acho que talvez a gente não goste da ideia do envelhecer exatamente por causa da sociedade ocidental mais recente, que coloca o velho como algo Descartável, não tem né? utilidade, a aposentadoria, tira da frente. Você não quer conviver com gente que repete, com gente que tem dificuldade de lembrar coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente percebe que a gente está usando óculos, que a gente está mais lento do que a gente era antes em alguns aspectos, a gente começa a se ver no lugar do velho, porque o mais difícil é a gente se ver no lugar do velho, né? A própria Sim. Simone de Beauvoir falava isso, que velho é o outro. A gente sempre vê o velho o outro, porque a Sim. gente está se vendo no espelho todo dia, então a gente não percebe que a gente envelheceu. Mas é gostoso também, é divertido quando a gente encontra os nossos amigos, né? Amigos que estão com a gente há muito tempo e a gente olha e fala assim, gente, a gente está envelhecendo, né? Então acho que a gente pode lidar com isso com um pouco mais de leveza e entendendo que a causa da longevidade é uma causa de todos nós. Não adianta a gente falar, ai, não gosto de envelhecer, ai, que coisa chata envelhecer. gente, isso A gente queria, tem que desculpa. querer para poder viver, né? Exatamente. Você pode até não querer viver até lá, e é um direito que você tem Cris, também. você como uma pessoa assim que a morte já passou na sua vida, né? De muitas formas, de pessoas muito queridas. Como é que você lida com isso hoje da sua morte? Você tem medo de morrer? Quando eu me tornei mãe solo, eu falei, não posso morrer, né? Porque meu marido já morreu, meu filho não tem ninguém e tal. Hoje, me dói muito pensar em se eu morrer, me dói muito pelo meu filho, porque eu falo, poxa, eu queria ver o Francisco, eu quero que ele me tenha por mais tempo, né? Porque nós somos uma família pequena, somos eu e ele, né? Eu falo que a gente é aquela família de novela de baixo orçamento, que só tem a mãe e o filho, sabe? Novela de baixo É orçamento, uma muito familhinha. Então, assim, me dói muito o coração, porque eu acho que ele merece ter a mãe dele, né, por perto, mesmo que ele tenha o caminho dele, acompanhando, podendo ver os filhos que ele quer ter, que ele fala que quer ter e tal. Então, me dói nesse sentido. Mas, em outro sentido, estou muito em paz com a minha morte, assim. Eu acho que eu vivi uma vida boa, não só no sentido de aproveitar a vida, de viver muitas emoções, de viver muitas paixões por pessoas e por coisas, Por e projetos. viver intensamente. Acho que eu consegui realizar coisas que eu não imaginava, que eu jamais sonhei.
Mas, assim, nesse sentido, eu tô em paz. E também acho que é um descanso de algumas coisas, porque eu acho que a vida tem se mostrado muito desafiadora em vários aspectos. Então, às vezes, é exaustivo viver. Mas eu queria muito poder viver mais para poder estar com ele, porque eu acho que, como perdi pessoas muito cedo, então eu queria aproveitar bastante. Principalmente por ele. Me dói muito a ideia de. Mas já me doeu mais, eu já tive mais medo, assim. E eu, de vez em quando, eu falo: filho, se acontecer alguma coisa Quando comigo, ele com quem você era quer mais morar? novo, Talvez quando propriamente. ele era mais Eu dependente, acho que é né? isso. Eu acho que para quem tem filhos, eu tenho uma relação muito diferente do que eu tinha antes com a morte. Eu tinha uma relação de uma relação com a morte de muita amizade, tipo São Francisco. Talvez pelo contexto cristão e tudo mais da minha vida. Mas depois que eu tive minha filha, essa relação mudou radicalmente, assim. É, Eu tenho medo por causa dela. Da é. mesma fala sua, eu acho que isso é muito comum, né? Talvez da gente com essa preocupação e pressa. Hoje você quer ver, né, tudo que ele construiu e tudo mais, mas no meu caso, como ela ainda é pequena, ainda depende, né? Então acho que é mais angustiante, assim, né? Nossa, eu peço, meu Deus, por favor, dá para dar uma. Eu quero e agora não, tá? Tá muito cedo, né? Eu Assim, acho que é um privilégio a gente poder ter é. paz por mais tempo, por exemplo. Às vezes me dói, eu não fico pensando nisso, mas quando eu penso que eu escrevi 8 livros, que eu consegui passar por uma perda importante, que eu consegui fazer da dor coisas bacanas, e que eu ganhei prêmios de publicidade, meus pais não Não viram puderam nada ver. disso, me dá uma dor muito grande, assim, porque a gente também tem, acho que a gente vai crescendo com esse desejo de dar orgulho para os nossos pais também, Eu né? comungo com isso, que minha mãe também faleceu com 54, então muito nova também, de um Muito câncer nova. como a sua, né? Aham. Muito nova. Meu pai, graças a Deus, com 85, tá aí escrevendo a rodo, Que né? maravilhoso, Tem quantos né? livros, Kenny? Conta. Mais de 26 ou 27 Ele adora publicados. escrever Ele livros. escreve, Incrível, doa nossa, tudo, que coisa uma maravilhosa. mente, assim, tá super bem, assim, de cabeça. Ele é da linha da mãe do Cortella, assim, que não se acha, né? Mas meu pai também não. É normal, eu Não se acredito sente que... velhos, né? Assim, no sentido de. Não sente, né? Eles têm essa jovialidade. Eu tive uma avó que morreu com 95, a mãe do meu pai, e eu era apaixonada por ela. Ela viu meu pai morrer, então, assim, ela sofreu muito, Não, perdeu o imagino. marido há muitos anos, né? Ficou muito tempo viúva e tal, mas minha avó tinha uma vitalidade, uma modernidade, assim. E eu me identifico muito com ela. Eu acho que ela é uma pessoa que me faz olhar para o envelhecimento de uma maneira bacana. Ela cuidava do jardim do começo ao fim do dia. Ela era uma pessoa ávida por conhecimento, adorava livros, tinha uma cultura muito grande. E eu falo que ela morreu sem ter tempo de envelhecer. Aí estou pegando o lado negativo do envelhecimento, né? Porque a palavra velho, na verdade, eu fiquei sabendo hoje, tem a ver com vetusto, tem a ver com a origem da palavra é sábio, é digno de admiração. Então, assim, eu acho que o velho, a gente precisa ressignificar a palavra velho. Porque até então a gente está num tom muito pejorativo, né? Tá muito Também, como estruturado, alguém, tá muito enraizado como dentro de alguém todo que não mundo. serve mais. Como, assim, não é Muito só ocidental, pessoas, a né? gente Muito no fala contexto isso para ocidental. projeto, para tudo. Essa roupa tá velha. É. Você chama uma roupa de guerreira lá no guarda-roupa, né? Isso aqui tá velho, essa casa tá velha, tudo Mas ao tá mesmo velho, tempo né? tem outras coisas assim, o Tem, velho é. amigo, a velha calça azul desbotada. Eu acho que o velho dá para achar no Dá, velho com certeza. conceitos muito legais, Com assim. certeza. Por exemplo, eu tenho um problema com a palavra idoso, que não tem problema nenhum. Na verdade, idoso é cheio de idade, né? Mas eu prefiro ser velha do que idosa. Do que ser idosa, né? Tipo assim, é uma velha, uma velhinha. Tá, é um pouco pejorativo, mas idoso eu acho muito medicamentoso, assim. Idoso, você pensa no posto de saúde, né? Exatamente. Entendi. Essa foi boa. Ô, Cris, nossa, o tempo passa muito rápido, né? No Por isso que a episódio, gente envelhece rápido. no episódio anterior, você lembra que eu falei assim, eu vou te dar uma necessaire, mas aí eu queria a gente ter passado. Esse aqui é a lembrança que geralmente a gente entrega para todos os convidados, que é a nossa caneca. A gente é meio fissurado com caneca, uma certa compulsão. Mas essa daqui, ela é até Muito obrigada. diferente, mas eu acho que pode abrir aí? Pode abrir? Pode. Vai estragar a caixinha, mas não tem problema não. Vai estragar. A pessoa fica sem Ela, graça. não pode estragar, ela adora caixinhas, né? Eu adoro caixinhas, Mas eu acho que... Ai, que ótima! Olha para você entender a ideia da caneca, vai. Caneca eu? Aí Ai, lê que atrás. ótimo! Sou porta-lápis, porta-pincel,
peça decorativa ou até o vaso da sua planta favorita. Adorei, gente! Amei! como Essa Essas caneca é meio mulheres, Cris Alves, ó, Cris Paz, né? Porque, tipo assim, eu sou o que eu quiser ser, né? Exatamente! Meus múltiplos Adorei. papéis. Eu não tenho que ser só caneca, eu posso Amei. ser... Pode ser um porta... Eu posso ser mãe, mas eu posso ser feliz. Eu posso ser mãe, mas eu posso... Exatamente, Deve essa ser, multiplicidade né? a gente De precisa... papéis, né? Não precisa Assumir. ser múltipla o tempo todo, mas abraçar a multiplicidade é bom. Adorei o é presente. importante. Legal. Cheio de presente E aí, bom. eu queria terminar com uma frase e depois eu deixo uma pergunta para você finalizar. Pode ser? Pode. Tem uma frase, eu li no perfil da Ana Cláudia Quintana Arantes, eu sou super fã dela. Ela fala Ela assim: é ótima. tem um ditado da sabedoria indígena que diz: quando a morte chegar, tem uma vida para entregar para ela. Muito bonito, né? Lindo. Eu acho que é uma frase que o pessoal que fala muito sobre o luto, que é uma escreve, né? tem uma outra frase que fala, é um pouco parecida, né? Que a morte me encontre vivo, Viva, né? isso, Eu acho que a gente precisa... que é um provérbio A também. gente precisa deixar para morrer na hora de morrer, né? Porque a gente tem muita mania de morrer antes, né? Morrer em vida. Tá vivo ou morto, né? Já tá. Ai, tô com medo disso. E aí, cara, que me encontre bem viva, né? Então, quando a morte chegar, que eu tenho uma vida para entregar para ela. E aí, essa vida é uma vida que valeu. Se ela não tivesse valido, para você, o que é uma vida valer de verdade? O que faz a vida valer de verdade, Cris? Eu acho que são os afetos que nos lapidam, porque eu acho que as pessoas vão passando por nós e elas são grandes lapidadoras, né? Elas vão nos esculpindo, sem dúvida. Então, acho que uma vida sem afetos, sem relações, ela é uma vida que não valeu. Sem dúvida, os afetos caracterizam, sim, uma vida que vale de verdade, até para a gente lembrar o que de fato importa, e uma vida em que a gente conseguiu aprender. Porque eu acho que a vida, a gente está vivendo essa experiência. Eu acredito que a gente vive essa experiência. Eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito que a gente tem alma, que a gente vem de outros lugares. Eu acredito até em reencarnação hoje em dia. Eu acho que a gente, enfim, tem várias vidas, mas a alma é uma só. Então, a gente vem ao mundo para ter essa experiência que é maravilhosa, mas que é, acima de tudo, de aprendizado. Então, se você veio para o mundo e não aprendeu, aí nós temos um problema, realmente. Vai ter que voltar várias vezes, porque eu acho que é maravilhoso. É maravilhosa a possibilidade que a gente tem de aprender alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente aprende, né, qualquer coisa que a gente aprende, que seja aprender a escrever a letra A, aprender a ler, aprender o lado bom do lado ruim, aí você fala, nossa, valeu a pena. É tem o uma aprender sobre o função. próprio ato de viver, né? Que a vida é essa montanha-russa, que tem altos e baixos, que ela não é linear, não é uma linha reta, que a gente tem que aprender a surfar Aprender que a nisso gente tudo. precisa do outro, né? Que eu acho que aí a gente conecta com a primeira coisa que eu falei, porque é isso, a gente não vem para o mundo para ser sozinho, para pensar só em nós, né? Não adianta ficar trilionário com tanto de gente passando fome. Por mais frase de Miss que pareça isso que eu tô falando, eu me Frase preocupo de mim muito. é o melhor. Né? Tipo assim, o que você leu? O Pequeno Príncipe. Eu acho que é um pouco pueril falar isso hoje em dia, mas eu acho realmente assim, não tem problema uma pessoa ser rica, mas o problema é uma pessoa ser muito milionária, no caso trilionária, com tanta gente sem acesso ao básico, né? Então, realmente, se você não foi tocado por essas questões, eu acho que é realmente triste, assim, né? Acho que... De fato, a vida não valeu a pena, né? Porque assim, eu acho que... e se a gente parar para pensar, né? Qual que é o sentido da vida, assim? Pra quê que a gente vem aqui? Tem uma coisa melhor que esse momento de encontro aqui, da gente, né? Da gente se conhecer melhor e a gente falar sobre questões que uma aprendeu com a outra, olha que coisa Aprender, preciosa, a troca, né? Mesmo que a gente nunca mais se veja. Pode ser que seja o nosso único encontro, espero que não. Mas assim, olha que isso fez a vida valer a pena. Não é a calça que eu comprei na Zara, né? Que também é gostosa, mas não é isso que faz a vida valer a pena. Então, tem coisa que é só, tipo, você tá no mundo capitalista, aproveita. Tem uma frase que a gente escuta muito, né? E que é tão interessante, né? A gente pegou pelo gancho da morte, caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta, né? E as pessoas às vezes
degladiando com aquilo para pra depois quê? ficar briga, né? Ficar briga por Pra perder, se né? perder essa confusão. É muito triste, mas então, que para a vida valer a pena, que ela tenha aprendizado, que ela tenha relações, que ela tenha afetos. E que você eu acho que se ela tiver tudo isso, provavelmente você vai descobrir o que realmente importa. Com certeza, né? É isso aí, muito obrigada, querida. Eu que Vamos fazer um agradeço, foi brinde? lindo. Foi gostoso? Que bom. Vamos Pega com seu a café. caneca, né, Isso, gente? Gente, então antes do brinde, não se esqueça, inscrição para o Viva Sua Real Beleza, não deixa de participar. Dia 15 de agosto a gente vai lá e vai Dia lembrar do da Cris. aniversário, comemore que é meu o dia- 56. o dia dela. Tchau, Ó, gente. a gente esqueceu de falar, um Diva brinde, pode. porque diva pode. Diva Pode pode. tudo. Tchau, tchau. Pra vida valer de verdade, quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço, menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir, e no meio de tanta pressa não deixar de existir.